Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai ver 5 motivos para ler a trilogia Não Pare, Não Olhe e Não Fuja. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Então vamos lá para os 5 motivos. Eu não sei se vocês conhecem, mas Não Pare é uma trilogia de livros, né, que foi lançada na Amazon e fez muito sucesso, e depois ela ganhou edição física. Então inicialmente ela só tinha em e-book pela Amazon, inclusive na própria capa coloca best-seller da Amazon, porque foi campeão de vendas na Amazon na época que foi lançada. Então vamos para os 5 motivos. Através desses 5 motivos eu vou contando um pouquinho da história para vocês entenderem como é que ela funciona, ok? Primeiro motivo, a escritora é brasileira. Sim, estamos falando de uma escritora nacional. A Pepper, ou apelidada como FML Pepper, né? Ela é uma escritora brasileira e eu conheci um pouquinho da história dela quando eu fui na Feira do Livro aqui de Brasília, e eu participei de um painel com ela. E ela contou como é que ela escreveu os livros dela e tal. Eu vou dar só um breve resuminho de como é que foi. A Pepper, ela é dentista, então assim, ela não teve formação em letras, em línguas. E ela já vinha de várias tentativas de engravidar e ela não tinha conseguido. Ela tinha sofrido alguns abortos, se não me engano, e aí ela estava com bastante dificuldade de engravidar, e quando ela engravidou, a gravidez era de risco. Então ela passou a maior parte da gravidez na cama, para que não tivesse o risco de aborto. Então ela estava muito triste com toda a situação, e aí o que o marido dela fez para ajudar? Ele começou a trazer livros para ela, e um dos primeiros que ele levou foi Crepúsculo. E ela disse que não conhecia, tipo, esse universo de livros jovens e tal, e ela amou Crepúsculo, leu tudo, e ela lia muito. Ela disse que leu muito livro durante a gestação. Cada dia o marido dela trazia uma pilha de livros novos, e ela tipo lia 3, 4, assim, um atrás do outro. E dentro desse processo começou ela ter a ideia de escrever um romance dela, em que a protagonista fosse esperta logo de cara, que fosse tipo bobinha no início, e que ela fosse, sabe, crescendo ao longo da história, ganhando experiências, amadurecendo. Então essa foi a ideia inicial. Ela disse nesse dia lá na Feira do Livro que ela estruturou mais ou menos a história como ela queria fazer, e depois que ela teve o bebê dela, que hoje é um menininho já faz muito tempo, né, gente? Então, já é uma criança maior. Quando ela teve o bebê dela, ela pôde começar a sentar e escrever. Então, ela escreveu e lançou direto na Amazon. Então, vamos para o segundo motivo. Não há um triângulo amoroso. Aí, quem já leu deve estar pensando, mas Kellen, como assim não há? Tem tantos... Sim, eu sei que vocês vão me dizer que tem um triângulo amoroso, mas assim, a gente tem que levar em consideração que para ter um triângulo amoroso tem que ter aquele sentimento dividido, né? E a Nina, que é a protagonista, ela... Logo no primeiro livro, a gente conhece um pouquinho dela, né? Que ela tá sempre fugindo com a mãe dela, porque elas estão sempre mudando de países, se escondendo e tal, e ela sempre muda de escola com muita frequência. A mãe não conta direito pra ela qual é o motivo deles estarem sempre fugindo, mas sempre quando algo ruim começa a acontecer, algumas mortes acontecem, algumas tragédias acontecem próximos a ela, no dia seguinte já estão de mala prontas indo para outro país. Então eles chegaram no novo país no início desse livro, e aí a mãe da Nina fala para ela que elas têm a intenção de ficar lá, né? Pelo menos por um tempo, até ela se formar e tal. E aí a Nina começa a ir pra escola, e logo na escola ela percebe que três homens começam a meio que cercar ela, que é o Kevin, o Richard e o John, né? Então, nisso você fala, nossa, são 3 pessoas em cima dela? Mas a gente não pode dizer que é um triângulo amoroso. No máximo, a gente poderia dizer
que tem um interesse ali da parte dos meninos em relação a ela, mas ela em si demora muito a querer alguma coisa com eles, ela fica curiosa e tal, mas assim, a gente consegue ver que o sentimento, por exemplo, ao longo da trilogia que ela tem pelo John não é de amor, né, de romântico, é mais de querer cuidar dele, ver ele como um irmão, tipo, ela não tem desejo por ele. Então, assim, o interesse amoroso, a gente consegue ver que ela tem interesse pelo Richard, que é o protagonista que fica com ela, né? É o casal de protagonistas da história. Então, assim, por isso que eu digo que não tem triângulo amoroso. Tem investidas, claro, tem pessoas tentando conquistar ela o tempo todo, mas eu não consigo dizer que é um triângulo amoroso. Não é. Então, ó, esse é o segundo motivo. Terceiro, a leitura, ela é muito frenética dessa saga. Então, assim, você começa a ler, muita coisa acontece, uma atrás da outra. E não são plot twists de reviravoltas, são acontecimentos. Então, eu posso até dizer que ele é um livro muito de ação, sabe? Então, muitos acontecimentos grandes acontecem, a Nina acaba tendo outras perdas, né, emocionais ao longo da história. E como a gente conhece a história toda pela visão da Nina, então assim, a gente acompanha o crescimento da personagem. Então, para quem não tá entendendo bem a história, eu vou explicar um pouquinho. A Nina, a história fala sobre uma menina que se apaixonou pela própria morte, entre aspas. Então, assim, que no caso essas pessoas que ficam perseguindo ela e por isso que ela fica mudando de local, seriam os anjos da morte ou ceifadores. Nos livros eles são chamados de resgatadores. E, inclusive a Pepper deixa isso muito claro, que eles têm vários nomes em várias religiões, em várias tribos, nações identificam eles de alguma forma, mas eles se auto-intitulam resgatadores, porque eles vão e resgatam as almas pra, enfim, levar pro céu, pro inferno, enfim, entendeu? Aí a história é sobre uma menina que se apaixona pelo seu próprio resgatador, entendem? Então é uma história muito louca, tipo, muito diferente de tudo que eu já vi. E a Nina, ela tem algumas características muito especiais que vão ser reveladas ao longo da história, e é por isso que as pessoas ficam correndo atrás dela e por isso que ela tem que fugir para sobreviver, né? E a escrita da Pepper, ela é muito objetiva, sabe? Você não tem sono, você lê freneticamente. Eu li esses livros muito rápido. Eu comprei o primeiro, eu li muito rápido, logo em seguida eu já estava comprando o segundo e o terceiro, porque eles já tinham sido lançados na edição física, já comprei. Olha o tanto de marcação que eu coloquei. É um livro que realmente, sabe, te cativa e você quer saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. E são livros finos, então assim, para você escrever uma boa história, não precisa ser camalhaço. Se você tem uma boa história e consegue contar de uma forma sucinta e objetiva, as coisas acontecem. E a Pepper consegue fazer isso muito bem. Eu sei que os outros livros são um pouquinho maiores, mas nem tanto assim, né? Dá pra perceber. E assim, quando vai chegando nos últimos livros, no Não Olho, no Não Fuja principalmente, tem muito plot twist. Então assim, a gente tem muita ação no livro o tempo inteiro. Parar num tempo e ficar escondido é perder tempo no livro, sabe? Porque as coisas continuam acontecendo e isso é muito legal, porque você tá sempre em movimento, sempre tá fugindo, sempre tá correndo, então é muito legal. A escrita, por isso que eu digo que a escrita é frenética, porque você vicia rapidinho. Vamos para o motivo número 4. O Richard, que é o par romântico da Nina, ele é muito misterioso. E é muito mesmo. Você não descobre tudo dele no primeiro livro. Ao longo dos livros a gente vai descobrindo quem é o Richard e também como funciona esse mundo de resgatadores, como funciona a dimensão Zirk. Acho que é Zirk. E como é que funcionam os reinos lá dentro. Então é uma outra dimensão que, tipo, é como se eles nem tivessem mortos e nem tivessem vivos. Eles estão num plano separado, sabe? Então foi muita criatividade da Pepper criar todo um mundo desse tipo e toda uma estrutura política e hierárquica dentro desse mundo. Então assim, a história de origem de Richard é muito
é muito suspeita por várias pessoas lá. Ele tem uma lealdade muito grande com o líder do seu clã, porque o líder do clã dele resgatou ele. Então o líder do clã dele sabe a origem do Richard, mas nem o próprio Richard sabe a origem dele. Então tem essa parte de mistério na trama, nada é revelado assim, pá. Tudo quando vai ser revelado é bem explicado, é bem construído. Então o Richard, ele é um personagem muito misterioso e toda vez que ele aparece você quer saber mais dele, quer entender por que ele tá fazendo as coisas que ele tá fazendo. Ele começa a ter sentimentos conflitantes em relação a Nina, porque ele foi enviado pra matar a Nina e ele começa a proteger ela. Então assim, muitas coisas acontecem. Então são livros maravilhosos, tenho certeza que vocês vão gostar. E o quinto motivo: todos os 3 livros giram em torno de uma lenda ou de uma antiga profecia dessa dimensão do Zirk, que a Nina está diretamente relacionada a essa profecia. Mas a gente vê que até para o cumprimento dessa lenda ou profecia não é de imediato. A gente vê que é um processo. E que muitas pessoas, muitos outros resgatadores que acham e olham para Nina e veem um caminho mais fácil para o cumprimento, porque eles querem, porque assim, os resgatadores é como se eles não tivessem sentimentos. E aí de repente o Richard começa a ter ressentimentos pela Nina. As coisas começam a mudar e os outros resgatadores querem entender que sentimento é esse, já que eles não têm sentimento, né? E querem ter esse sentimento para eles. Por isso essa obsessão atrás da Nina. E a Nina, ela é uma personagem muito palpável. Ela começa sem saber de nada, ela fica muito assustada com tudo que está acontecendo, como qualquer um de nós no lugar dela. E a inteligência, a coragem vai sendo construída aos poucos, até que ela vê que ela também tem que tomar as decisões. Ela tem que correr atrás, ela tem que, enfim, fazer a vida dela valer. Não é só deixar que as outras pessoas a protejam. Então, são 3 livros muito bons, com uma ótima construção de personagens, não só dos principais, mas os coadjuvantes, como o John e o Kevin, que também o Kevin se mostra ser outras coisas, né, além ao longo da narrativa. Então, assim, a gente vê muitas reviravoltas, muita ação, muito sentimento, muita emoção. Então assim, você se emociona, você lê freneticamente. São livros ótimos mesmo. Inclusive a autora, ela lançou recentemente um novo livro da série, mas ela não mexe muito com o final, é mais para revelar a perspectiva do Richard. Eu vou deixar a capa aqui, que se chama Máscaras. Eu ainda não li, mas a trilogia é fechadinha, são 3 livros, a história toda tá aqui. Esse livro é algo que os fãs pediram, porque a gente queria saber mais sobre o Richard, a perspectiva dele logo de início, quando ele encontra a Nina, porque, como eu falei pra vocês, os livros são narrados na perspectiva da Nina. Então, muita coisa a gente não sabe sobre o Richard e a gente descobre muito ao longo da narrativa. E no início, como ele se sentia e tal. Então, essas perguntas são respondidas nesse livro Máscaras novo, né, que a Pepper lançou. Então é isso, gente. Me contem nos comentários se vocês já tinham ouvido falar da Pepper, se vocês têm vontade de ler esse romance com distopia, com outras dimensões, outros seres. Me contem nos comentários se chamou a atenção de vocês, tá? Ou se vocês já leram, se vocês gostam da Pepper. Ela lançou outros livros, mas eu ainda não li. Eu li essa trilogia. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo.